Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cadê você? Glória a Deus. Mais um mês, mais um domingo, mais uma celebração da ceia do Senhor, um momento que nós não podemos deixar que passe em branco. Não podemos banalizar esse momento, porque a ceia do Senhor é uma ordem, é uma ordenança que Ele nos deixou. Antes de partir, Ele disse que nós deveríamos proceder a esse ato do batismo e da ceia do Senhor. Então, quando a gente se assenta à mesa para ceiar, nós estamos dizendo que relembramos o sacrifício dele na cruz do Calvário. Hoje, as pessoas estão banalizando, desconsiderando a morte de Jesus. Porque, se você analisar bem, muitas pessoas estão fazendo sacrifícios para poder ir para o céu, sacrifício para isso, sacrifício para aquilo. Tem gente passando semana nas matas, tem gente passando noites em claro nos montes para alcançar alguma coisa de Deus. E a gente precisa mais do que nunca falar da graça. Abre essa boca linda que você tem e diz assim: graça é favor imerecido. 1, 2, 3 e já? Agora você vai olhar para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você não merece a salvação e nem eu. Ele comprou a nossa salvação e nos deu. Agora, a graça, ela não é irresponsável. Nós temos um compromisso com a graça. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui hoje, através de um texto tão conhecido que se encontra em Mateus, capítulo 9. E eu queria que o pessoal aí da mídia ficasse bem atento para colocar ali no telão o tema que eu escolhi para essa mensagem. 9, do 9 ao 13. 9, do 9 ao 13. E o tema dessa mensagem é: Ele não veio para sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Coloca aí, e a gente vai ler isso o resto da noite, para que você entenda que não é o teu sacrifício, que não são as tuas obras, não há nada que você faça por Deus para que Ele te ame mais ou ame menos, e isso precisa ficar gravado no teu coração. Ele carregou uma cruz, Ele foi para o Calvário, Ele foi chicoteado, e não foi porque Ele foi preso de surpresa, não, já era um propósito de Deus, porque aquilo era para mim e para você, mas Ele sabia que a gente não ia aguentar. Então Ele disse: Pai, remova a antiga aliança e estabelece a nova, o Novo Testamento no meu sangue. Quem pode dar glória a Deus? Então, diz assim, do 9 ao 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, disse-lhes:
não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Quem é pecador aqui, levanta a mão e agradeça ao Senhor, porque Ele veio chamar você, Ele veio chamar a mim, a nós que não somos justos, a nós que não temos a menor condição de entrar no céu. Esse texto, ele é lindo, porque ao mesmo tempo que Jesus está pregando às multidões, Ele está escolhendo o seu colégio apostólico. Jesus está escolhendo 12 homens que vão aprender com Ele na caminhada, para quando Ele subir, esses homens continuarem a obra do Senhor. Ele não escolhe eruditos, líderes políticos, Ele não escolhe doutores da lei, Ele não escolhe sacerdotes, escribas, fariseus, não, Ele não escolheu nenhuma dessa raça, Ele não escolheu, mas Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos, artesãos, gente simples, gente até de condição financeira, mas pessoas que tinham capacidade de crer, pessoas que tinham capacidade de renunciar e capacidade de segui-lo sem segundas e terceiras intenções. Homens simples, capazes de crer. Isso chamou muito a minha atenção, porque quando a gente examina esse texto, a gente vê que Jesus está passando pelas margens do mar da Galileia, sempre cercado de uma multidão, porque a multidão que seguia Jesus, a maioria não estava interessada nele, mas estava interessada nos milagres que ele podia dar. Não é diferente dos dias de hoje. Quem está interessado em Jesus não tem receio em renunciar suas paixões, seus desejos carnais, aquilo que entristece o Espírito Santo. Quem tem Jesus no coração e tem desejo por Ele, não tem dificuldade em renunciar. A multidão seguia Jesus porque queria milagre, porque queria passar na faculdade, porque queria comprar um carro novo. A multidão que, enquanto Jesus podia dar para eles alguma coisa, eles diziam hosana nas alturas. Mas quando Jesus foi para a cruz, quando Jesus esteve diante de Pilatos, quando Jesus começou a mostrar uma certa fragilidade que era necessária, porque ele tinha que ir para a cruz, o povo disse que preferia que Pilatos soltasse Barrabás. Mas isso já fazia parte do plano, porque Barrabás também tinha que ser alvo do sacrifício de Jesus. Que coisa linda, que Deus maravilhoso. Se eu fosse você, eu levantava as mãos para o alto e agradecia ao Senhor. Senhor, obrigada pela minha salvação. Obrigado porque meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque eu não tenho a menor condição de entrar no céu. A pior coisa que tem é conviver com gente falsa, com gente hipócrita. Nem Jesus quis hipócritas do lado dele. Jesus foi capaz de sentar à mesa com pecador, com gente que bebia, com gente que cobrava imposto e ainda tomava um pouco, roubava os cidadãos. Jesus preferiu sentar com esses do que compartilhar a mesa com fariseu, porque fariseu é raça hipócrita, moralista, fingida, rigorosa, não tem amor, não tem misericórdia, se preocupa com aparência, olha para o cisco no olho do outro, mas não é capaz de ver a trave que está nos seus olhos, é capaz de achar que ele é digno de sentar, mas o outro não é. Jesus não gosta desse tipo de gente.
E é por isso que, quando ele está passando pelo mar da Galileia, com aquela multidão de pecadores, ele vê Mateus. E quando ele vê Mateus, ele sabe quem é Mateus. Ele sabe qual é a profissão de Mateus. Ele sabe quais são os costumes de Mateus. Mas Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos. Era daquele tipo que cobrava a mando de Herodes, que foi mandado por Roma para poder tirar o dinheiro dos judeus e mandar para Roma. E ainda pegava um pedacinho de dinheiro para ele também. Ele era um ladrão. Ele era alguém como esse povo aí, que está roubando dinheiro do INSS, roubando dinheiro de velhinho, roubando dinheiro de aposentado, parece que não tem dor no coração. Mateus fazia parte dessa turma. Jesus sabia quem ele era? Jesus sabia quem ele era. E eu quero dizer para você também, Jesus te conhece. Jesus sabe o que está no teu coração, na tua mente. Jesus te conhece. Fala para quem está do teu lado assim, Jesus te conhece. Jesus sabe como é que você é quando você está irritado. Jesus sabe a montoeira de palavrão que você solta quando está com raiva. Jesus sabe. Jesus sabe que você tentou passar a perna em alguém. Jesus sabe. Jesus sabe que você falou mal de alguém, que você disseminou uma contenda. Ele sabe. Agora eu também preciso dizer para você que nem por causa disso Ele te abandonou. Ele te ama. Ele te ama, Ele te chamou, olha que coisa linda, Ele te chamou sabendo como você é, todo sujo, cheio de maus hábitos, mas Ele sabe que na caminhada com Ele, vai chegar lá na frente, e você vai ser cada dia mais uma nova criatura. É por isso que Ele não abandona a gente. Levanta a tua mão para o alto e glorifica o nome do Senhor. Que amor é esse? Eu conheço uma cantora que ela canta assim, ó. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Eu nunca vi um pai que ama de verdade jogar o filho fora porque o filho pecou, porque o filho errou. A gente briga, a gente castiga, a gente disciplina, mas não mexe com meu filho não. É verdade ou não é? Não mexe com meu filho não. Aliás, domingo nós vamos ter aqui um especial do Dia das Mães, que vai ser um diálogo, que vai pegar fogo, entre uma mãe e um filho. Meu Deus, o que é isso? Que diálogo é esse? Alguém faz ideia de quem é essa mãe e esse filho? Que Jesus, irmão. Olha, irmãos, vai ter eu nem vou falar, uma mãe e um filho, o pau vai quebrar aqui, mas o final é essa mãe cuidando desse filho. A coisa mais linda, vai dar vontade de chorar, porque Deus faz isso. Então, quando ele passa e vê Mateus, ele olha para Mateus, sabe quem Mateus é, mas só diz assim, ó, segue-me. Só isso. Irmão, na igreja, para a gente chamar alguém para vir para o ministério, ou para fazer alguma coisa na igreja, a pessoa quase que tem que ser santa. Ela não pode errar, ela não pode pecar, ela não pode dizer, ela não pode não sei o que, ela faz isso, ela vai cantar no ministério de louvor, mas ela está com a vida assim, eu quero dizer para você que Deus chamou 12, tudo torto, imperfeito, não sabia falar.
Eles mesmo nem acreditavam muito, mas Jesus chamou assim mesmo. Jesus passou uma madrugada no monte orando para escolher 12 homens doentes, 12 homens injustos, 12 homens pecadores. Ele te chamou não é porque você é bonzinho, não. Ele te chamou porque Ele te ama e Ele sabe que vai fazer uma grande obra na sua vida. É isso que está acontecendo. Jesus não está preocupado se você é perfeito. Ele sabe sim que o que começou a boa obra vai completá-la até a volta de Jesus. Levi, um cobrador de imposto, muitos o chamam de ladrão. Jesus chamou para fazer parte do colégio apostólico. É o maior cargo que existe no meio dos cristãos. É maior do que pastor, que diácono, que cantor, que pregador itinerante. Apóstolo, abre esse bocão lindo e fala assim, ó, apóstolo. Aquele que abre frentes de trabalho, aqueles que vão espalhar a palavra do Senhor. Hoje a palavra está espalhada. Quem foram os apóstolos? Os 12. Hoje tem um monte de gente aí se chamando apóstolo, mas o ministério apostólico acabou lá com os apóstolos do Senhor. Agora a gente só espalha aquilo que já foi conhecido de todos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas tinha uma coisa em Levi, tinha uma coisa em Pedro, em André, em Tiago, e em todos os outros, que agradava o Senhor. Ele consegue crer, ele consegue acreditar, ele é capaz de renunciar a sua vida para me seguir. Ele é capaz. É isso que Deus quer ver. Então eu quero te dar uma boa notícia. Você é amado do Pai. Não porque você não erra, não porque você não peque, mas é porque Ele viu em você uma capacidade de crer nele, de crer no sacrifício dele. Você está dizendo assim como aquele ladrão da cruz: ei, cala a boca, homem, eu e você merecemos estar aqui nessa cruz, mas ele, que mal ele fez? Ele só curou, Ele só libertou, Ele só salvou. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Não teve tempo dele fazer nenhuma boa obra. E Jesus ali na cruz bradou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem acredita que a obra redentora de Jesus, ela é abundante e suficiente para te salvar, levanta a mão e dá glória a Deus. Essa igreja aqui, quem chega aqui sabe que nós somos diferentes. Nós estamos vivendo uma época que você tem que dar o seu boi para Deus te dar alguma coisa. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas vão para os montes para poder levar Deus a fazer o que elas querem. E aqui nessa igreja a gente não faz nada disso. Você viu? Me dá vontade de chorar todas as vezes que é momento do ofertório. Que palavra boa, pastor Rômulo. Que palavra de convencimento. Uma palavra que leva a gente a entender o porquê desse momento do ofertório. E as famílias vindo com o pai, com o filhinho vem aqui, ele tem prazer de entregar. A filhinha da Carol não pode vir para a igreja sem trazer pelo menos uma moedinha dentro do envelope que ela tem que ofertar. Mãe, eu tenho que ofertar. Está aprendendo desde pequenininho. Que coisa linda, que momento maravilhoso é esse. Mas ninguém aqui é obrigado. Ninguém aqui tem uma faca no pescoço. Porque o próprio Deus, Ele disse que se não for de livre, espontânea vontade, não vale, Ele não recebe. O que a gente faz para Ele tem que ser de graça. O que a gente faz para Ele tem que ser com esse mesmo carinho que Ele faz por nós. Renúncia. Quinta-feira tivemos uma palavra aqui com o pastor Mateus sobre renúncia na adoração. Que palavra, voltei para casa tonta, porque Deus me confrontou naquela quinta-feira. Renúncia,
Quem foi alcançado pela graça, quem acredita no sacrifício de Cristo, não tem mais prazer no mundo. Não tem mais, aquilo saiu do coração. Eu não posso acreditar, mas é verdade, que tem gente que no sábado estava no show da Lady Gaga, e no domingo está na igreja ceando. Eu me recuso a acreditar. Eu me recuso, irmão. Eu tive urticária só de ver alguns vídeos. E tem crente que está lá. Posso te dizer uma coisa? Parece que esteve em São Paulo um grupo, não sei se é coreano, não sei o nome do grupo, que é famosíssimo. Alguém sabe falar o nome dele? É um grupo coreano que faz sucesso a rodo assim. E como? Eu não sei, mas deixa eu falar uma coisa que mais interessante é a história do que saber o nome desses indivíduos. Irmão, vieram para São Paulo. O ingresso, R$ 1.400. E quem gosta desse grupo é adolescente. Adolescente ama, respira, transpira. Esse grupo, R$ 1.400, Patrícia. E eu conheço um monte de mãe da igreja que levou o filho para São Paulo, acho que foi São Paulo ou foi no Rio, não sei, deu 1.400 pela criança e por ela, porque eu não posso chocar minha filha, mas é incapaz de acordar esse filho de manhã para vir na escola dominical, de graça. Você está entendendo onde que eu estou querendo chegar? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Às vezes você é um santo, não peca, não fala palavrão, não bebe, não come demais, não faz nada. Mas também Deus conhece seu coração. Ele conhecia o coração de Levi. Levi não quis nem saber se ia deixar dinheiro para trás, se ia deixar pai, se ia deixar mãe. Ele simplesmente levantou, deixou tudo para trás e o seguiu. Sabe uma palavra que eu quero lançar para você? Que você saia daqui hoje tão apaixonado por Jesus, a ponto de nada mais importar para você, a não ser Ele, a não ser Ele, a não ser Ele. Tua mulher vai ficar em segundo plano, seu marido vai ficar em segundo plano, seu filho vai ficar em segundo plano, faculdade, trabalho, amizade, desejos, sonhos, viagem, tudo em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque no primeiro lugar está aquele que vive e reina para todos sempre. Quem pode dizer glória a Deus? A graça, favor imerecido. Às vezes eu dobro o meu joelho, eu tenho que chorar. Já fiz tanta coisa errada, já fiz tanta coisa que eu não deveria. Eu não mereço o céu. Eu não mereço o céu. Mas Ele olhou para mim e me amou mesmo assim. Ele me amou de tal maneira que o sangue dele se tornou a propiciação da minha vida. O que é propiciação, igreja? É a tampa da arca. A arca é a nossa salvação, a tampa nos cobre. Então sabe o que Ele faz com você, Bruno? Sabe o que Ele faz com você, pastor Denilson? Ele cobre o teu pecado. E antes de Deus olhar para você, Ele olha para o sangue do Cordeiro. Eita glória! O sangue de Jesus é a propiciação dos meus pecados. É por isso que eu já fui uma pessoa acusadora, que olhava para o pecado do outro e dizia assim: esse não pode sentar, esse não pode cantar, esse não pode fazer. Por que não pode? Porque ele está pecando. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: e você pode? E você, Leia, pode? Eu posso, porque já tem o nome escrito no livro da vida. Será? Porque é fácil. A gente pode sentar, mas o outro não pode. Aí a Bíblia diz que 2 homens foram orar. Eu sempre falo isso aqui porque isso chama a minha atenção.
Um era publicano, o outro era fariseu, hipócrita, fingido, falso, que não amava, que não tinha misericórdia, exibido, que fazia questão de dizer: eu sou dizimista, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, não sei quantas vezes eu oro, eu canto demais, eu não vejo televisão, eu não vejo filme, eu não vejo dorama, eu não vejo nada, não faz nada, não está nem mais namorando a esposa. O troço está feio lá na casa dele, mas ele está achando que ele está poderoso. E o outro era um publicano, aquilo que a gente já falou aqui, pecador. O fariseu orava assim: Deus altíssimo, maravilhoso, estou aqui na tua presença, porque eu não peco, eu não sou como esse aí, ó, que é ladrão. Eu não, eu oro, eu jejuo, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu dou tudo. E o outro, irmão, a Bíblia diz que o publicano, ele não conseguia nem olhar para Deus. E ele dizia assim: sê propício a mim, Senhor, que sou um pecador. Se humilhou, mostrou os seus erros, a sua pequenez. E a Bíblia diz que os dois acabaram de orar e desceram do monte, e só um teve a oração respondida, Raquel. E não foi o fariseu. Se não foi o fariseu, foi quem? O publicano. Eu queria que você segurasse na mão de quem está do teu lado e fala para ele assim: olha, Deus conhece os corações. Não vem para cá com essa cara lambida de santarrão. Deus sabe o que você faz lá no escondidinho do teu quarto, no escondidinho do teu trabalho, no escondidinho da tua casa. Deus sabe. Agora você chega e diga: Deus, me livra, me liberta, me transforma. E nessa caminhada, sabe o que vai acontecendo? A Carla de ontem não é mais a Carla de hoje. E a Carla de amanhã não será mais como a de hoje. Sabe por quê? Quem está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Sabe aquele pecado que você ainda não está conseguindo largar e renunciar? Caminhe com o Senhor. Leia a palavra. Frequente a sua igreja, esteja na comunhão, ore, busque ao Senhor, porque muito em breve você vai estar livre desse pecado, desse vício, desse mau hábito, dessa situação que hoje te desconcerta. Sabe como é que a gente sabe que a pessoa já nasceu de novo? Quando o pecado a incomoda. Ela ainda, eu conheço, aqui na igreja mesmo tem pessoas assim, aceitaram a Jesus, passaram pelas águas, mas não conseguiam se libertar daquele vício, mas estava ali no pé do Senhor. Me liberta, Senhor, me liberta. E começou a fazer a sua parte. E daqui a pouco essa pessoa está totalmente liberta na presença do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, livre. Mais uma vez, livre. Mais uma vez, livre. Aí a Bíblia diz que Levi deu um jantar na casa dele e levou pecadores, publicanos, e convidou Jesus para o jantar. Presta atenção, olha que coisa linda. O Levi, ele aceita Jesus e já se torna um evangelista, porque ele já preparou uma célula na casa dele, hein, pastor Denilson? Já fez um jantar, chamou os colegas de trabalho, que eram pecadores como ele, e chamou Jesus. Aí vem Jesus, que Jesus, eu vou convidar Jesus para a sua casa, não é fácil não, ele nunca anda sozinho. Então esses crentes falam assim: olha, estou chamando você, só você, tá? Olha, eu fiz um bolinho, mas é só você, tá? Olha, eu vou fazer um caldo de galinha lá, mas é só você, tá? Então fala para quem está do teu lado: então não chama Jesus, que Jesus leva uma turma com ele.
Jesus arrasta uma multidão. Diz a Bíblia que Jesus levou os discípulos e mais algumas pessoas e sentou todo mundo à mesa. Jesus sentado, lá em Marcos e Lucas, diz que Jesus comia e bebia com os pecadores. Jesus estava na casa de pecador, comendo, bebendo, rindo, conversando e falando da eternidade. Um Jesus sociável, um Jesus que ama a comunhão, um Jesus que sabe que não é no blá blá blá, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de fazer, eu falo isso porque eu já fui assim, eu era uma chata, uma crente chata. Você não pode fazer isso, hein? Você não pode fazer isso, senão não entra no céu. Você não pode fazer isso. Ó, se divorciar, você não entra no céu. Dá licença, para com isso, deixa de ser chato. Quem faz a obra é aquele que começou e vai terminar antes de Jesus voltar. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Está Jesus lá. Ó, Jesus entrou na casa de publicano, se sentiu muito bem. Jesus entrou na casa de fariseu e não se sentiu bem. Porque o fariseu, ele é falso, ele quer mostrar uma aparência que ele não tem. Ele tem aparência, mas não tem conteúdo. Jesus não gosta desse tipo de gente. Porque daqui a pouco, diz a Bíblia, que os fariseus que andavam atrás de Jesus, não para segui-lo, mas para encontrar nele um defeito, um erro. Fariseu e escriba, abre esse bocão e diga assim, ó, fariseu e escriba, não se converteram, porque não tinha coração aberto. Então eles foram atrás de Jesus, não para sentar à mesa, não para poder aprender, não para ouvir, não, mas para pegar um erro de Jesus. Quando eles veem uma prática que Jesus está fazendo, que fariseu não faz, sentar com pecador, comer, beber, conversar com pecador, porque fariseu acha que a salvação está na segregação, na separação. Quanto mais separado das pessoas que não têm Cristo, aí está a tua salvação. Eu vejo em Jesus o contrário. Quantas vezes eu me afastei de pessoas que não são evangélicas, porque eu fui levada a isso. E na hora de evangelizar, que moral eu tinha para fazer isso? Não falava com ninguém, era antipática. Acusava todo mundo de pecado, todo mundo vai para o inferno. Não, eu vou para o céu. Ó, se você pecar, eu não te encontro no céu. Irmão, você falar isso é o maior farisaísmo que existe. Quer dizer, eu vou, você não vai. Aí eles veem Jesus conversando com os pecadores, se divertindo com os pecadores, evangelizando. Eles disseram para os discípulos assim, ué, vem cá, o mestre de vocês come com pecador? O mestre de vocês conversa com pecador? O mestre de vocês ri com pecador? Jesus não deu nem oportunidade para os discípulos responderem, porque talvez os discípulos iam ficar perdidos, como muitos de nós ficam. Eu não preciso me contaminar com o pecado do ímpio, mas eu não preciso abandonar o ímpio, porque ele conta comigo para falar do amor de Deus para o ímpio. Porque se você não falar, e se eu não falar, está arriscado das pedras falarem, porque não vai morrer ninguém sem ouvir que há um Salvador, e que seja por mim e que seja por você. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Jesus não deixou os discípulos responderem, Jesus mesmo se antecipou e disse, sabe o quê? Eu não vim para sãos, eu vim para doente. Eu não vim para quem é justo, eu vim para pecador. Misericórdia quero e não sacrifício. Abre esse bocão e diga assim, Jesus quer misericórdia e não sacrifício.
Jesus quer sinceridade e não fingimento. Jesus quer que você se quebre diante dele e reconheça as suas mazelas. E nunca chegue diante dele arrotando uma santidade, porque ele conhece o nosso coração. E ele mesmo disse que aquele que diz que não peca é mentiroso. A toda hora nós precisamos dessa graça maravilhosa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não vim para sãos, eu não vim para quem é perfeito, eu vim para quem é doente, que é cura. Onde que estão aqueles que estão aqui precisando da cura de Jesus, da libertação de Jesus, do amor de Deus, dessa graça maravilhosa? Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Fariseu acredita que salvação vem na separação e na prática das obras. Aí o Senhor Jesus usa Paulo para dizer assim: olha, a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que eu entendi aqui? Uma pessoa até que poderia ser salva pelas obras. Ela não faz nada errado, ela faz boas obras para os outros, ela mesmo se justifica com as obras dela, mas eu nunca vi uma pessoa que se justifica com as próprias obras não se gloriar nas suas obras. A primeira coisa que ela faz, ela é se achar melhor do que o outro, e no reino de Deus, quem se acha melhor do que o outro, não agrada o Senhor. Eu queria que você olhasse para o teu irmão e diga para ele assim: olha, quando você precisar de mim, pode contar comigo. Você é tão necessitado e carente da graça como eu sou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Enquanto o fariseu acha que a salvação está na separação, na segregação, Jesus diz para nós que a salvação não está nas obras, está na graça e na comunhão. Comunhão. É por isso que a gente foi para o retiro. E até hoje eu estou com saudade dos irmãos. Quem está com saudade? Irmão, que delícia, irmão. Que coisa deliciosa. Já falei, pastor Sérgio, é na comunhão que o Senhor dispensa a bênção. Sentimos falta do pastor Rômulo, sentimos falta da Raquel, sentimos falta da Carla, sentimos falta de alguns irmãos. Irmão, foi maravilhoso. Até quem não gosta de dormir perto de quem ronca está sentindo falta do roncador. Está sentindo falta do roncador? Irmão, que delícia, aquela mesa, a gente compartilhando tudo, a hora de orar, a hora de cantar, sabe, ninguém cobrando nada, porque ninguém ficou nas portas assim: vem para o culto, vem para a oração, vem para nananã, vem para... Não teve isso, irmão, não teve isso. E todo mundo respeitou tudo direitinho. Que vontade de levar os irmãos para casa. Tem uma avó e uma neta lá de Joaniza que foi com a gente. E ela disse assim, ó, o pessoal de Joaniza não veio porque achava que ia ficar deslocado. Mas eu vim arriscando e estou voltando maravilhada. Com a comunhão. Que coisa deliciosa. Eu aprendi nome de pessoas que eu nem sabia, irmão. Falha minha. Agora estou sabendo o nome de todo mundo, irmão. Não estou nem errando mais. Que delícia. É na comunhão. É por isso que quando você puder, chama alguém para ir na sua casa. Prepara um almoço legal. Mas não faz aquele bolinho para 4 pessoas, não. Faz um bolo e leva todas as pessoas que vão com Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus for na tua festa, faça um festão. Porque Ele vai levar, é uma multidão. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Porque Ele tem prazer em compartilhar a mesa da comunhão. Ultimamente nós temos ouvido muito, e isso aqui é um particular que eu vou ter com a minha igreja, e provavelmente isso vai para a internet, porque a gente tem live. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com a vida da outra do que cuidar da sua própria vida. Eu estava hoje tomando banho e falando assim, meu Deus, como é que a gente vivia sem celular? A gente não sabia nada da vida dos outros. Sabia nada, Fatinha?
A gente acordava, dormia, ia trabalhar, ia para a igreja, voltava para casa, ninguém sabia nada da vida dos outros. Ninguém ficava angustiado porque achando que a vida do outro é melhor do que a sua. A gente vivia sem celular, e eu sou da época que não tinha nem telefone. A gente só se via no trabalho ou na igreja. E não tinha esse monte de amigo, aí tem um amigo na internet, o indivíduo nem te conhece. Na primeira oportunidade ele puxa teu tapete, dá uma nas tuas costas. Qualquer coisa, a gente está com medo de falar, para não ser cancelado. Aí a minha filha chega e fala assim: mãe, você está com medo de quem, mãe? De ser cancelado por gente que tu nem conhece. Gente que nós nem conhecemos, irmãos. Mas o que mais tem hoje na televisão, na internet, é gente indo para fazer podcast, para dizer: fulano não vai para o céu. Me entristece quando eu ouço pessoas dizerem que divorciados não vão para o céu. O mentiroso vai? O disseminador de contenda vai? Amados, a Bíblia é contra divórcio, assim como é contra tantos outros pecados. E por que eu estou falando isso? Porque tem vários divorciados que entram no inbox do meu Instagram e diz assim: pastora, eu me divorciei, e não foi por adultério, eu me divorciei porque eu apanhava, eu me divorciei porque eu não aguentava mais aquele casamento, eu era o arrimo de família, e o meu marido passava o dia todo em cima da cama, do sofá, só jogando videogame, e eu é que cuidava de tudo, e uma vida horrível. Eu não queria passar a ter a minha vida toda aqui na terra com aquele homem. Então eu me separei dele, eu me casei de novo. Pastora, hoje eu sou feliz, eu encontrei alguém que me fez feliz, mas eu estou sabendo que eu não vou para o céu. Então, se eu não vou para o céu, eu nem preciso mais seguir ao Senhor. Olha a maldade, irmão. Aí eu vejo a mulher samaritana, 6 maridos, 5 maridos, 5 maridos, 5 maridos. O que estava com ela agora era o 6º, que não era marido. Ela já tinha se cansado daquele monte de homem mal amado do lado dela. O 6º não é dela. Jesus não poderia escolher outra pessoa para evangelizar Samaria? Fala para mim, sim ou não? E Jesus vai exatamente escolher a mulher samaritana. Ela não era digna. Ela não era digna, mas Jesus para no poço, e quando ela vem com aquele cântaro nas costas, uma mulher sofrida, sabe-se lá por que ela teve tanto marido. Existem mulheres, irmão, que precisam ser amadas, e enquanto elas não são amadas, elas vão correndo atrás. É um erro? É um erro. É pecado? É pecado. Mas Jesus amou aquela mulher no poço, e daqui a pouco ele diz assim: mulher, dá-me de beber. Mulher, dá-me de beber. Teve com ela uma conversa que ele não teve nem com os discípulos. Ele disse para ela: mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Ela larga o cântaro, olha, ela foi liberta. Ela entra na cidade gritando: eu achei, e daqui a pouco uma cidade inteira se converte, porque Jesus usou aquela mulher como porta para Samaria. Segura na mão de quem está do teu lado, diga: você está proibido de dizer quem vai e quem não vai para o céu. Você está proibido de dizer isso, porque a gente não é salvo porque a gente está fazendo alguma coisa certa. A gente é salvo porque Ele morreu na cruz por nós. Eu sou salvo de graça, e a graça, ela tem responsabilidade. Como eu sou feliz por saber que a Leia de 1980, de 1990, de 2000,
não é mais a Leia de 2021, de 2022, de 2023, de 2024, de 2025. Quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: pastora, você está tão diferente. Você mudou, pastora. E eu vou mudar mais. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Eu ainda não sou o que Ele sabe que eu serei. É por isso que Ele tem misericórdia. É por isso que Ele tem paciência com a Leia. Quando a Leia erra, se arrepende, pede perdão, Ele perdoa, lança no mar do esquecimento o pecado da Leia e vê a Leia a partir do momento do arrependimento. É isso que Ele faz com a gente. Então essa igreja está proibida de dizer quem vai para o céu e quem não vai. Porque a Bíblia diz que naquele dia vamos ter grandes surpresas. Gente que a gente achava que não ia, está lá. E gente que a gente achava que ia, não vai. Sabe por quê? Porque Deus não está só olhando a aparência. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Onde tem um coração quebrantado aqui, o Senhor não rejeita. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aqui nessa igreja está proibido ter fariseu, gente que fica olhando para o pecado do outro e esconde o seu. Está proibido. Quem está entendendo, diga glória a Deus.